Estamos aí, rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos aí mais uma vez, cabelinho novo, tá coçando aqui, então quero falar sobre uma parada que eu tava pensando, acabei de postar no Insta, um story só, eu vou postar mais completo nesse vídeo, tá? Com relação ao passado das mulheres e tal, eu percebi que houve uma mudança discreta nisso, em que muitas mulheres estão começando, perdão, acabei de tomar café, a concordar com os homens, né? Como se a janela de Overton estivesse voltando e essa vergonha estivesse sendo depositada novamente em cima das mulheres, o que foi dissolvido em grande parte pela engenharia social feminista, né? Colocando a vergonha sobre o passado das mulheres nos homens, né? Sobre insegurança, masculinidade frágil, várias coisas que elas comentam, né? E em grande parte isso mudou discretamente, pelo menos na rede social. Houve uma mudança discreta, na minha opinião, eu tenho percebido. Por quê? O que acontece é o seguinte, mesma coisa com relação ao homem ser provedor, né? O homem, ele vai ver muitas vezes, se as mulheres estiverem concordando e dizendo que o homem tem que ser provedor, querendo ou não, em alguma medida ele vai ficar na cabeça dele, caramba, mano, se eu não entrar na dança, se eu não dançar conforme a música, eu vou ficar de fora, tá ligado? Então, puta, acho que eu vou ter que ser provedor também. Em parte isso acontece, a mulher é a mesma coisa, ela começa a reparar. Quando os homens começam a engajar nessa porra de passar de mulher e o caralho, que hoje em dia tá acontecendo muito mais, graças ao conteúdo, porque a internet é o quinto poder, né? Judiciário, legislativo, executivo, mídia. Quarto, internet é o quinto. Né? O Bolsonaro foi eleito por causa da internet, pô. É o quinto poder, né? A mídia é o quarto. Ele tava contra a Globo, mano. Ele foi eleito. Só um exemplo, mano. Não sou bolsonarista, pelo amor de Deus. É um exemplo que é bem didático. Tá, beleza. Então, a internet é um quinto poder, cara. E com relação a criadores de conteúdo, etc., essa janela de Overton deu uma apertada pro lado de lá, né? Colocando essa vergonha de volta na cabeça das mulheres. Não, a vergonha é pra vocês sobre o passado, não é sobre o homem. E as mulheres começaram a se ligar. Puta, os homens estão engajados nisso daí, velho. Se eu não dançar conforme a música sobre essa história de passado de mulher, que os caras até chamam, acho que de quinta onda do feminismo, sexta, sei lá, né? Oitava, não sei que porra que tá mais. Então ela pensa, porra, se eu não dançar conforme a música, eu vou ficar de fora. Então eu tenho que entrar na dança e também, né? Não, realmente, o passado da mulher importa e tal, pra eu ser selecionado. O homem também. Se ele vê muitas mulheres falando que o homem tem que ser provedor, muitos caras vão falar, puta, caramba, cara, se eu não dançar conforme a música, eu vou ficar de fora. Então acontece isso, né? Nessa janela de Overton, nesse pêndulo. E eu percebo que tá voltando um pouco pra lá. Como eu disse, alguns caras chamam acho que de quinta ou sexta onda do feminismo. Algumas mulheres flertando mais com o conservadorismo atualmente pra conseguir marido e relacionamento, né, mano? Até porque pra elas é mais difícil depois de certa idade, cara. Entendeu? Não dá pra você ficar militando. É o que eu já falei, o feminismo muitas vezes pra muitas mulheres, cara, tem prazo de validade. Depois dali pra frente, depois de uns 30 e pouco, cara, que você perde poder de atração, de escolha, de ser selecionada, isso é estatística, não sei se é certo, se é errado, mas assim funciona, fica complicado, entendeu? Então, muitas vezes as mulheres acabam recuando nessa militância, né, nessa empreitada de desconstrução da masculinidade, de progressismo, de feminismo, de independência e assim por diante, né, empoderamento sexual também, por exemplo. Você vai ver que perde força depois de certa idade. Para os homens ainda, os homens têm uma vantagem com relação ao tempo sobre isso, né? No que diz respeito a ser provedor, etc. O cara pode ganhar dinheiro, ele pode ter filho mais velho também. Tem uma preocupação um pouco menor, a pressão um pouco menor no homem. Não é guerra de sexos, né? Disputa de sexos, né? Porque a masculinidade e feminilidade, ela meio que são adversárias em certa medida, né? São opostos em certa medida, entendeu? Então, existe essa disputa que é natural entre os gêneros. Você percebe, sempre existiu e faz parte, né? Fazer o quê? É assim que acontece. Não existe igualdade de gênero, isso aí é uma mentira. Se existisse igualdade de gênero, por que muitas mulheres querem que o homem seja provedor? O feminismo é aquilo que a gente já falou, né? O feminismo, ele é a igualdade no que é benéfico para as mulheres. Somente isso. É direitos iguais se beneficiar as mulheres. Se não beneficia, elas não querem direitos iguais no que não as beneficia. O feminismo é isso, 100%. Beleza? Então, agora, com relação a isso, cara, eu acho curioso também sobre o passado das mulheres, se você deve se importar ou não, porque, cara, hoje eu tenho uma opinião diferente, tá ligado? Porque, assim, eu me importo, mas eu não me importo ao mesmo tempo, eu não sei explicar. Porque, assim, eu me importo, mas não me afeta, entendeu? E eu acho que é assim que os homens deveriam pensar, pelo menos. Porque uma coisa é você se importar, outra coisa é os caras sofrerem. E tem cara que sofre, cara. Normalmente, com relação às mulheres que ele tem interesse. Se ele não tem interesse, ele não tá nem aí. Se essa mulher subiu pela parede, se ela deu um cambalhota, ele não quer nem saber. Agora, se é uma mulher que ele acha interessante, ele se importa, na maioria das vezes. Né? Principalmente também, por quê? Porque ele não pôde desfrutar disso com ela, acima de tudo. Ele não participou, tá ligado? É uma saudade do que ele não viveu, em grande parte. É um tipo de inveja, né? Eu já falei que as mulheres têm inveja, sim, dos homens em muitas coisas, que nós temos privilégios, e os homens têm inveja, sim, das mulheres em muitas coisas que elas têm privilégios. Principalmente no que diz respeito à facilidade de sexo, de opções, de contatinho e etc, de relacionamento trocar e tal, e poder fazer bagunça e tal. O homem é bem mais difícil em comparação com a mulher, então, em certa medida, o homem tem inveja disso. Então, a inveja
entre os gêneros, ela é comum. Não são só as mulheres que têm inveja dos homens em muitas coisas. Os homens têm inveja também das mulheres em muitas coisas, principalmente nisso que eu acabei de falar. A questão do poder sexual que as mulheres têm, né? O homem não tem a mesma coisa. Então, por isso que, tipo, mano, se eu não consigo fazer, você não vai fazer também. A mulher é tipo assim, se eu não posso fazer, você não vai fazer. Elas vão tentar te segurar, tá ligado? Vocês percebem isso, né? É engraçado, né? É o que eu falei, cara, é um imperativo sexual, né? Se não tiver um equilíbrio, cara, um vai dominar o outro. Entendeu? Se você for muito pro machismo, no sentido de macho, tá ligado? Não no sentido militante da palavra, cara, você vai suprimir as mulheres, entendeu? Que é o que acontece, acima de tudo, em maior medida, no Oriente Médio. Né? É um androcentrismo, né? Aqui a gente tem um ginocentrismo, que o imperativo feminino ele meio que domina ainda, e lá você tem um androcentrismo, é um imperativo masculino que domina a sociedade e a cultura. Tem até a polícia da moral. A mulher tem que usar véu. Não pode mostrar nem o cabelo, tá ligado? Você vê como que se o machismo ele predomina, ele suprime o outro e vice-versa, né? Se o feminismo, né, tanto faz o termo, se o imperativo feminino domina, ele suprime o masculino também, a favor do que é para as mulheres, entendeu? É mais para mim do que para você, então tem que haver um equilíbrio nesse caso, é assim que funciona, tá? E aí, nesse caso, mais uma vez, como eu disse, tem os caras que se importam muito, né? E eles ficam maus com o passado das mulheres. Principalmente por causa do que eu falei. Porque eles não puderam fazer e não podem desfrutar. Então você também não pode. E eles vão se incomodar sobre isso com mulheres que são bonitas na maioria das vezes. Se não forem atraentes pra ele, no mínimo, ele não tá nem aí pro passado dela. Só que a minha opinião sobre isso qual que é, cara? O que eu acho? Cara, eu me importo, mas não me afeta, tá ligado? Eu acho que o homem tem que levar em consideração o passado da mulher, não só no que diz respeito a sexual, mas, cara, o passado importa, mano. Em tudo, tá ligado? O passado importa. Se a mulher não quer se importar com o passado do homem, é um problema dela, cara. Isso é tolice. Porque parece que elas não ligam muito, em qualquer sentido. Né? Principalmente sexual. Mas, mano, todo mundo leva o passado em consideração. O passado importa pra tudo, cara. Não existe isso, cara. Você vai se relacionar com um cara que já bateu na mulher, que já traiu, que era galinha, você não se importa? Caralho. Mesma coisa mulher, pô. Você não se pode se relacionar com uma mulher que era desonesta, que, sei lá, cara, ela tem antecedente, alguma coisa assim, nem sexualmente falando, ou que já traiu. Às vezes ela teve um namorado, mas ela traiu, tá ligado? Você não se importa? O passado importa, mano, em tudo na vida. O banco se importa com o seu passado, uma empresa se importa, não tem, entendeu? Isso é o óbvio, cara. É o natural das coisas, não tem pra onde fugir, né? Porém, no meu caso, como eu disse, cara, não me afeta, cara. Não me afeta se a mulher subiu de cabeça pra baixo, ela fez, cara. Eu acho que isso é melhor pros homens. Você não pode levar isso muito a sério, senão você fica mal, tá ligado? Entendeu? Ao mesmo tempo que você não pode aceitar isso pra sua vida, mano, mas você não dá pra você ficar projetando o seu ego naquele lugar, cara. Senão você vai ficar sofrendo, entendeu? Por antecipação e por algo que nem aconteceu com você, cara. Por algo que você não tem controle, né? Que muitos caras, que é o que acontece com muitos caras. Eu acho que essa é a questão. Não aceite pra sua vida, entendeu? Mas não fique colocando a sua vida naquele lugar que você não tem controle, irmão. Senão você vai ficar afetado por algo que você não pode controlar, você não pode mudar, você não pode mexer, entendeu? Você não tem poder nenhum sobre aquilo. É assim que eu vejo. Então, quando eu vejo uma mulher que teve um passado cabeludo, alguma coisa assim, eu fez várias coisas, cara, isso não me incomoda em nada, mano. Entendeu? Não me perturba em nada. Sacou? Só que eu não vou querer isso pra minha vida. É simples assim. E aí, o que eu acho curioso é que, assim, ao mesmo tempo que muitas mulheres estão concordando, tem muitas que ainda não concordam, né? Você quer ver a mulher ficar... São duas coisas. Você quer ver as mulheres ficarem pé da vida, cara, é você falar de mulher rodada. Puta que pariu, cara. Rapaz do céu, por quê? Porque é uma palavra, desconfiança. Simples assim. Mesma coisa o homem. Você quer ver o homem ficar pé da vida hoje em dia, cara? O homem tem que pagar tudo, não sei o quê. Rapaz, por quê, mano? Porque se chama fiança, tá ligado? A fiança, vocês entenderam o que eu tô falando? É aqui que eu queria chegar nesse vídeo, cara. Eu não preparei nada, eu tô fazendo no improviso, né? Pelo menos tá com 8 minutos, não vamos ver se não passa de 10. Então, é a fiança, tá ligado? O que é a fiança? É garantia, confiança. A fiança do homem é o passado da mulher, entendeu? A fiança da mulher é o dinheiro, principalmente, é a provisão, né? Entre outras coisas, mas principalmente a provisão. Então, a fiança para o homem é o passado da mulher, é a garantia, é a confiança. Ele vai confiar nela, né? A confiança é uma moeda de troca, rapaziada. É que nem aconteceu lá com o cavalo de Troia, né? Eles chegaram lá para vencer a guerra e entregaram um cavalo, entregaram uma fiança, entregaram uma garantia. Eles abriram os portões. Você vê o poder? É a mesma coisa da liberdade. Se alguém foi preso e é possível você entregar uma fiança, você entrega um dinheiro em troca de liberdade. A fiança é o ato de você... A confiança é você entregar algo de valor para outra pessoa para que você seja retribuído também na mesma medida. No caso da mulher é a provisão, no caso do homem é o passado. O passado decente, né? Então, é isso que eu acho curioso. Porém, hoje em dia, mais do que nunca, né, homens e mulheres não confiam uns nos outros, né? A confiança, acho que generalizando, né, as pessoas mais desconfiam do sexo oposto do que o contrário, tanto homens e mulheres. Em maior medida do que confiam. Uns mais, outros menos. Mas eu acho que as pessoas mais desconfiam do homem e da mulher do que o contrário.
Entendeu? Então, quando um homem escuta uma mulher falando que o cara tem que ser provedor, ele fala, mano, eu tenho que entregar confiança, mano, mas eu não confio em você. Porque vocês não estão entregando confiança. Vocês não estão fazendo a parte de vocês da fiança. Na cabeça do cara, principalmente. Essa é a impressão que ele tem. Entendeu? Generalizando. E vice-versa também pro lado das mulheres. Se quem veio primeiro foi o ovo ou a galinha, não sei, não vou discutir isso. Eu tenho a minha opinião, para mim foram as mulheres através do feminismo que começaram isso através da revolução sexual. Para mim quem começou com esse processo de desconfiança institucionalizado, porque os homens nunca foram santos, mano. Eu já falei isso, mas eu tô falando dentro de um horizonte institucionalizado, social, costume, cultura, foram as mulheres, mano, através do feminismo. Os homens sempre fizeram merda, nunca foram santos, mas sempre houve, cara, uma punição, entendeu? Ideológica, no mínimo, sobre os homens com relação a isso. Nunca foi bem visto você não assumir filho, você trair, você bater em mulher. Nunca foi, mano. Mesmo que os homens fizessem isso, abaixo da regra moral, tá ligado? Mas a regra moral tava lá. Quem por conta desses homens, decidiu fazer uma engenharia social inteira foram as mulheres através do feminismo. Que a gente chama principalmente de revolução sexual. A minha opinião é essa. Você já sabe que, na minha opinião, quem veio primeiro foi o ovo ou a galinha. Já tá explicado. É assim que eu vejo. Então, na minha opinião, quem gerou esse processo de desconfiança falou, não vou mais entregar fiança pros homens, porque não dá pra confiar neles. E eu entendo. Entendeu? Eu entendo. Só que você não resolve isso através de uma engenharia social revolucionária. Você aprimora que já existia. Como eu já falei. Cara, se tá dando problema, porra, alguma coisa que possa punir o adultério, por exemplo. Ou no que diz respeito ao homem abandonar uma mulher, alguma coisa, o dote, não sei. Um exemplo só. Que gere uma consequência pro cara, tá ligado? Se ele fizer merda. É tipo empresa, tá ligado? Se você fizer merda, cara, ó, beleza. Só que você vai ser mandado embora com uma mão na frente e outra atrás. É tipo isso. Ou se eu fizer merda com você, você vai ter uma multa. Então você aprimora o sistema. Não, o feminismo ele fez uma revolução. Falou, não vou entregar fiança porra nenhuma, vou fazer o que eu quiser. Aí os homens também, por outro lado, falaram, não, mas então não tem como ser provedor, velho. Se vocês não confiam em mim, como que eu vou confiar em vocês? Entende? E é por isso que você vai ver as mulheres ficando pé da vida quando fala de passado, porque a mulher preservar o passado é a fiança. Você tá falando o que pra mulher? Que a mulher não pode ser rodada. Por isso que elas ficam putas muitas vezes. Você basicamente, pelas entrelinhas, tá falando que ela deve confiar nos homens, mano. Imagina eu faço um vídeo falando assim, se as mulheres não iam ficar pé da vida, e com razão. Pros homens é a mesma coisa. Se eu faço um vídeo falando assim, cara, vocês mulheres, cara, vocês têm que confiar nos homens. Os homens merecem a confiança de vocês, cara. Vocês têm que confiar nos homens. Ela fala, o quê? Vocês são santos agora? Tá maluco? A maioria das mulheres iam falar isso. É isso que eu tô querendo dizer quando eu falo que a mulher não pode ser rodada. Mesma coisa se eu falar, homem, você tem que confiar nas mulheres, pô. Você tem que confiar nas mulheres, tá maluco? As mulheres merecem sua confiança. Vocês vão falar, o quê, mano? Você tá maluco, mano? Como assim? Que é o que eu falei. Desde sempre, mas eu acho que hoje mais do que nunca. Porque a gente tem muito medo. Porque todo mundo tem medo de se ferrar, né, mano? Sofrer por amor e várias coisas também, e tomar uma rasteira em vários sentidos, né? Isso é normal entre as pessoas, né? Essa insegurança, tá? Então sempre existiu, mas hoje eu acho que é mais forte, né? Então a gente desconfia muito do sexo oposto. Mano, eu não confio nas mulheres pra ser provedor não, mano, tá maluco? Mesma coisa das mulheres, cara, não confio nos homens pra ficar reservando meu passado não, cara. Pra ser submissa não, tá maluco? É o que existe hoje em dia. Sacou? Porém, da mesma forma que muitos caras vão falar, não vou ser provedor, não tem que ser provedor, né? E muitas mulheres também vão falar, cara, esse negócio de passado aí, insegurança, mulher rodada, não sei o que, eu não vou esquentar a cabeça com isso. Você pode ter certeza que para essas mesmas pessoas, se fosse pro filho ou filha, elas iam pensar diferente. Você entende o que eu quero dizer? Porque é o que faz sentido nesse caso, é o certo. Porque a mesma mulher que ela acha que o homem não deve se importar com o passado da mulher, você pode ter certeza que 99% delas, elas não iam querer isso pro filho, mano. Elas não iam, por quê? Porque ela acha que o filho merece confiança, mano. Você entendeu? Ela não sabe, mano, se um homem merece uma mulher de passado decente, tá ligado? Ela não sabe, porque o homem pode trair ela ou ela pode quebrar a cara. Porra, me guardei pro cara, não sei o que e tal. Ele falou, me trocou por uma mais nova, fiquei buchuda, engravidei, me reservei, e ele não, e ele aproveitou, me trocou, me traiu, não sei, qualquer coisa do tipo. Porra, fui feita de trouxa. Entendeu? Então ela não sabe se o homem merece essa confiança. Pro filho dela, você pode ter certeza que ela não ia aceitar que ele assumisse uma mulher rodada. Porque uma mãe, ela confia no filho, tô generalizando, lógico. Uma mãe, ela confia no filho, porra. Tá maluco? Não, meu filho merece confiança, tá maluco? É meu filho. Então meu filho merece uma mulher de passado decente. Você entende a diferença? Mesma coisa o homem. O homem fala, cara, não sei se uma mulher merece que eu seja provedor, não. Na verdade, normalmente, uma mulher não merece que eu seja provedor. Ela não merece essa confiança. Mas e sua filha? Não, minha filha merece, tá maluco? O mesmo cara que acha que ele não deve ser provedor pra uma mulher, pra filha dele, ele acha que ela merece um provedor. Porque a minha filha merece confiança, tá maluco? É minha filha. Minha filha merece que um homem seja provedor dela. Mesma coisa a mulher. Meu filho merece uma mulher que tenha passado decente. Porque a gente não confia, a gente não acha.
Perdão, a gente acha que o sexo oposto não merece a nossa confiança, generalizando, mas a gente tem quase certeza absoluta que o nosso filho ou nossa filha merece a confiança, sim, do sexo oposto. É engraçado isso, né? Então eu queria fazer esse vídeo aqui, passou um pouquinho, tá bom? 15 minutos, um tempo legal, deixa a opinião de vocês aí sobre isso. Valeu, a gente se vê na próxima, até mais, falou.